Bom, galera, eu estava pensando aqui sobre matemática, um debate, nunca abri um tema para isso relacionado à cultura, que é a questão do layoff, dessas demissões e o que, que isso revela sobre a questão de cultura. Eu lembrei muito lembrei agora de um filme que é com o George Clooney, em que ele faz demissões online. Só que antes, no começo do filme, ele viaja para demitir as pessoas. E o interessante aí é a gente entender que o problema não é a demissão ou esses processos. Mesmo porque, quando a gente pensa em layoff, tem outras questões por trás disso, seja a valorização da empresa, do capital, do valor, do valuation da empresa. Né? Na hora que eu enxugo o custo de quadro e entre outros custos eu consigo aumentar o valor dela. Tem a estratégia também de eu inchar a empresa para conseguir de alguma forma gerar mais produtos, soluções, serviços e depois enxugar e deixar ela num contexto um pouco mais eficiente. Mas de qualquer forma, toda empresa tem uma cultura e a grande questão não é exatamente essa estratégia, como é que você faz relacionados a essa gestão de pessoas mesmo, mas é como você passa por isso, como que a empresa lida em termos de transparência, em termos das informações que são passadas, em termos de comportamento da liderança, a coesão da liderança. Se eu tenho uma estratégia em que existem alguns testes, eu invisto em pessoas e eu falo que a minha cultura, e normalmente as empresas falam isso, né, que as pessoas estão no centro, que o cliente está no centro, mas quanto disso é real? A forma como eu trato essas possíveis demissões, esses layoffs, essas reestruturações organizacionais, levando em consideração o que isso impacta na vida das pessoas, dessas relações, porque querendo ou não, a gente impacta as pessoas nisso. E quando eu dou treinamentos, eu tenho uma visão utópica em que eu acredito que sim, óbvio que exige muita maturidade para isso, ambas as partes, né, do líder e do liderado, de fazer um processo de demissão que ele é uma transição, em que a pessoa entende que ela não quer mais fazer parte daquela cultura, ou que a cultura que a empresa está sendo construída não combina com os valores dela, ou algum outro motivo. Então, o ponto aqui relacionado à cultura é que toda empresa tem uma cultura. E a gente consegue perceber essa cultura, né, e esses valores centrais no comportamento que é feito nesses movimentos de transição e de reestruturação organizacional. Então, essa é uma reflexão sobre esse contexto de layoff. Quantas vezes a gente fala que é pessoas no centro, mas na verdade está muito mais preocupado em aumentar essa margem para vender ou para demonstrar algum tipo de resultado financeiro para as organizações, que revela o foco da cultura, né? O conjunto de crenças que aquela liderança tem relacionado de fato às pessoas.